Fala, galera! Está entrando no ar aqui na IPPTV o programa Namoro com Propósito. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, hein? Nós vamos falar sobre mentiras que as mulheres acreditam. Você já acreditou em alguma mentira? Qual foi a consequência de ter acreditado nessa mentira? Se você tiver coragem, conta pra gente aí nos comentários. Tô louco pra saber qual foi a mentira na qual você acreditou e como ela afetou a sua vida, hein? Olha só, é muito importante que a gente trate sobre esse tema, porque nós temos um inimigo mentiroso, que tem mentido para as mulheres, mentido para os homens ao longo de muitos anos, desde o princípio. Nós precisamos ficar alerta sobre essas mentiras. Te vejo depois da vinheta. Nada melhor do que começar o programa vindo para a Palavra de Deus. Nós precisamos entender o que a Palavra de Deus diz sobre o nosso tema de hoje e ficar alerta, tá? A Bíblia em João, capítulo 8, verso 44, ela vai afirmar que o diabo é homicida desde o princípio e ele jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Como eu disse aí no início, ó, desde o princípio, o inimigo das nossas almas, ele é um mentiroso nato. A estratégia dele é mentir e enganar. Nós devemos, ó, ficar de olho aberto para a gente não cair uma das ciladas do inimigo. Ele mentiu para Eva lá no início. A Bíblia não falou que é desde o início? Pois é, ele mentiu para Eva lá no início, quando ele disse que Deus havia proibido que ela comesse de toda a árvore do jardim. Pensa só, Deus não proibiu que ela comesse de toda a árvore, era de uma árvore que ela não poderia comer. Ele mentiu quando disse que ela poderia ser como Deus. Ó, você vai ser como Deus. Eva já era a imagem e semelhança de Deus, mas como Deus, só ele é como ele é. Mais ninguém, né? Ele mentiu quando disse que não haveria consequências para o pecado, né? Ah, não vai dar ruim não. E olha só, ele continua mentindo dessa forma. Ele continua fazendo a gente pensar dessa forma, que o pecado não tem consequências, que a gente pode viver do jeito que a gente quer e que nada de ruim vai acontecer, né? Então o diabo fez Eva pensar que Deus era injusto. Afinal, quando você vira para uma pessoa e fala assim, é verdade que tem esse monte de árvore e vocês não podem comer de nenhuma? O que sensação de injustiça deve gerar se a gente acreditar nisso, né? Porque Deus não disse que eles não poderiam comer de todas. Era só de uma. O diabo disse que o próprio Deus havia mentido. Vocês não vão morrer nada. Deus mentiu. Vai acontecer outra coisa se vocês comerem do fruto dessa árvore, né? Ele mentiu para ela dizendo que Deus não dotou ela de todas as capacidades, que ela ainda poderia ter mais. Olha, o conhecimento verdadeiro, só os nossos primeiros pais tiveram lá no Éden. Eles tiveram conhecimento verdadeiro. E o diabo estava dizendo para vocês não conhecem nada, vocês precisam conhecer ainda mais. Nós precisamos perceber como o diabo ele gera essa sensação de insatisfação. Ele mente, engana, gerando essa sensação de insatisfação, fazendo a gente pensar que a gente pode mais, que não haverá consequências, que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser. O que aconteceu com Eva quando ela acreditou nas mentiras do diabo? Bom, a primeira coisa é que quando ela acredita na mentira do diabo, ela abandona o seu papel de auxiliadora. Deus criou ela para ser auxiliadora, idônea, a pessoa para estar do lado. E ela deixa de ser auxiliadora para ser pedra de tropeço. Olha, ela saindo do papel dela para um outro papel que não era o papel dela. Ela assume a liderança sobre o marido porque ela come e dá ao marido do fruto da árvore, levando ele à queda. E é isso aí. Ela caiu. E preste atenção que coisa interessante, hein? Eva não caiu sozinha. Todas as vezes que a gente olha para esse evento da história, por mais que Eva tenha comido primeiro, a gente fala que foi a queda de Adão e Eva. A gente não fala que foi a queda de Eva. Sabe por quê? Porque quando nós caímos, nós criamos uma dinâmica de queda. Eva caiu, Adão caiu e todos os filhos que nasceram deles, a partir daquele momento, nasceram caídos. Outra consequência, sabe qual foi? Agora, ela recebeu uma sentença de lidar com dores que ela não foi criada para poder conviver com essas dores. Tudo por ter acreditado na mentira do diabo. Nós precisamos olhar para essa história de Eva, ver como o diabo ele usa essa estratégia de engano e de mentira para que a gente não caia nela, não venha sofrer as consequências das mentiras de Satanás. Finalzinho do programa, eu vim falar sobre 5 verdades bíblicas sobre as mulheres. O diabo quer mentir, mas a Bíblia tem verdades poderosas sobre as mulheres que você precisa saber. Compartilha o link do nosso programa, pega o link, dispara para todos os seus contatos no WhatsApp, para grupos, no Instagram, no Facebook, compartilha com geral, porque esse programa está muito legal, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida.
Antes de eu te apresentar as convidadas de hoje, eu quero fazer um convite especial para você conhecer o nosso encontro de namorados e noivos que acontece toda quinta-feira aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Uma novidade incrível na programação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros é o encontro de namorados e noivos. Uma reunião semanal onde você poderá aprender princípios bíblicos para a edificação de relacionamentos firmes e inabaláveis. As reuniões acontecem toda quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Professor Manuel José Chaves, número 300. E para saber mais informações, fale com o evangelista Júnior Meirelles pelo WhatsApp DDD 33 99140 4605. Cola comigo toda quinta-feira aqui na igreja para a gente poder aprender mais sobre relacionamentos, aprender sobre a vontade de Deus para a nossa vida sentimental e como construir um relacionamento firme e inabalável de acordo com a vontade de Deus. Você já sabe, nós estamos tratando no programa de hoje mentiras que as mulheres acreditam. Nós precisamos ficar de olho aberto. É claro que se nós estamos tratando sobre mentiras que as mulheres acreditam, nós vamos focar nas mulheres, mas nós também gravaremos um programa muito legal sobre as mentiras que os homens acreditam, para a gente ajudar esses homens a não cair na cilada do maligno, né? Então, ó, antes de você falar assim, tá pegando pesado com as mulheres, fique sabendo que nós também faremos um programa falando aí para os homens. E para tratar esse tema muito importante, eu estou recebendo aqui nos estúdios a Gabriela Freitas, a Gabs, recebendo também a Karen Valadão. Você vai cantar pra gente? Quero subir. Não canto não canto. Olha só, estou muito feliz por vocês terem aceito o convite. Muito obrigado, Gabi, por ter aceito o nosso convite, tá? Eu agradeço. Muito obrigado, Karen. Pastor. Muito obrigada. Uma alegria estar aqui. Que legal. A Gabs é lá da igreja, como é que é? Batista Chinesa do Campo Belo. Isso. O pessoal tudo tem olhinho assim pequenininho, né? Uma parte da igreja, sim. Porque tem uma parte da igreja que é chinesa e a outra é brasileira, né? Isso. Você e o seu marido, qual é o nome do seu marido? Lucas. Lucas. Você e o Lucas são responsáveis pela parte brasileira da igreja. Isso. Que legal, Isso hein? Que legal. E a Karen é lá da igreja Batista Jardim Itamaraty de Campo Limpo, né, cara? Isso mesmo. Esposa isso do mesmo. Evandro, Isso. casal super especial. Obrigada, Que a pastor. gente respeita e admira muito. Quero conhecer o Lucas também, tá? Legal. Claro, Oportunidade, claro. vai ser muito legal conhecê-lo. E aí, parece que você já tem uma relação de amizade há um pouquinho tempo, é isso? Como é que funciona isso aí, Gabs? A relação de amizade entre vocês? Então, nós nos conhecemos em 2009. Nós estudamos juntas no Palavra da Vida, no seminário lá em Atibaia. E nós éramos muito próximas naquele período. A gente ficou super amigas e a amizade que Deus formou entre nós ali, a gente carrega até hoje. Inclusive, a nossa segunda gestação foi ao mesmo tempo. Olha Os que nossos legal. filhos têm 2 dias de diferença. Olha só. Muito legal. Interessante, hein? Muito legal. Por que você escolheu ela? Eu falei que você uma pessoa pra gente poder tratar sobre esse tema. Alguém que você acha legal e você escolheu ela. E aí? Olha, o primeiro pensamento foi ela, porque nós pensamos muito iguais acerca de muitas coisas. Então, para esse assunto especial, hoje a gente estava comentando, né, Gabs? Nossa, esse assunto, as duas concordam em muitas coisas. Então, E a gente divide uma caminhada cristã que já tem muitos anos, né? Então, a nossa amizade, ela é baseada mesmo no fato de nós sermos cristãs e a gente divide muito da nossa jornada de fé uma com a outra também, né? Então, acho que sim. é isso. E essa questão também, né, de mentiras. Quantas vezes eu não cheguei na Gabs e contei uma situação para ela e ela foi aquela e falou, amiga, cuidado. Ou vice-versa. Então, nós tivemos muitos momentos de cair em algumas ciladas de mentira dentro do casamento, dentro de amizade, ou uma percepção da igreja, de trabalho, e uma outra vai ajudando a alinhar, a voltar para a verdade. Bom, então já que vocês tocaram nesse tema, qual foi a mentira que vocês chegaram a acreditar aí ao longo da vida? Já aconteceu? Vocês já acreditaram em alguma mentira? Nossa, já. Já. Quer compartilhar você primeiro? Quando eu estava pensando assim sobre isso, eu acho, e a gente está aqui falando de relacionamento, eu acho que para mim foi a mentira de que eu sempre fui uma pessoa mais aberta, mais extrovertida,
e que eu dava conta de cultivar e manter os relacionamentos só com base na minha personalidade. Que eu não precisava envolver Deus nesses relacionamentos, né? Autonomia. Então, exato. E a questão de que, então eu só vou orar, eu só vou pedir sabedoria e discernimento se o relacionamento for difícil. Se tiver algum problema, né? Se eu precisar de ajuda aqui, mas de resto eu dou conta sozinha. Né? Então, isso pra mim, assim, e não só em relacionamentos amorosos, mas com família, com amigos, no trabalho, aquela coisa de, não, eu dou conta, eu consigo conversar com as pessoas, o Senhor, se eu precisar, eu chamo. Né? Olha só, e você? Olha, é a mentira de acreditar que eu tenho os meus direitos. Então, esse é o meu direito e tem que ser assim dentro do relacionamento. Sempre achei assim, né? Desde criança eu tive isso. E até pelo mundo que a gente vive, né? As mulheres têm muitos direitos, eu tenho os meus direitos. E eu carreguei isso dentro do meu relacionamento. Então, é o meu dinheiro, é a minha vida. Então, por muitos momentos, eu fui muito egoísta dentro do meu relacionamento, buscando os meus direitos, e vira e mexe eu tenho que lutar com isso. Para entender que não, né? Nós somos um casal e não tem essa, você tem os seus direitos. É a vida dois, né? Olha só que interessante. Chambers, ele certa vez, ele disse assim, que o direito do cristão é não ter direito nenhum. Né? E no casamento, quando a gente se casa, se a gente for com essa ideia de que tem o meu e tem o outro, dá ruim, não dá? Dá, nossa, não tem como, né? É um casal. Então, os dois precisam decidir, estar a par de tudo que acontece juntos, né? Bom, eu só faço perguntas hoje, comento menos, porque senão esse negócio dá pano pra manga. Daqui a pouco vão dizer que eu tô dando pitaco, tá falando sobre mulher, e não pode ficar falando sobre isso. É um homem falando sobre mulher, e dá um problema danado, né? Mas eu, lendo o livro, eu percebi que parece que uma das mentiras que as mulheres acreditam é que elas precisam ser perfeitas para serem amadas. E talvez isso tenha alguma relação assim, a menina ela cresceu ali num lar que o pai era muito exigente, a mãe era muito exigente, e era uma pressão muito grande, né? E fazia com que elas quase beirassem a perfeição para agradar, e isso agora elas seguem acreditando, eu preciso ser amada para ser perfeita. Isso é a realidade? As mulheres, tem mulheres que acreditam que precisam ser amadas precisam ser perfeitas para serem amadas? Pode ir. É um conceito, assim, muito errado sobre Deus mesmo, né? Porque você imagina se eu preciso ser perfeita para ser amada. Você vai transferir isso até para Deus. E a única pessoa que foi perfeita foi Cristo. Então, é impossível. E quando você entra dentro de um relacionamento, vem à tona muitas coisas. O relacionamento é como se fosse um raio-x do nosso coração. Então, começa a acontecer situações que você percebe, epa, eu não sou perfeita. Ou ele não é perfeito. Então, isso vai gerar muitos conflitos. É muito mais simples você entrar num relacionamento e você falar, eu sou assim, eu tenho problemas nessas áreas, eu tenho essas dificuldades, do que você entrar com uma capa ou buscando uma perfeição que é irreal, não tem como você ser perfeito. E você vai exigir essa perfeição do outro. Além de você querer ser perfeito, você vai exigir do outro. E aí você vai se frustrar dentro do relacionamento, porque não tem como ser perfeito. Pois é. Na semana passada eu recebi aqui no programa a Magali e o Sérgio Leoto. Eles têm um ministério muito legal, voltado para a família. Eles aprenderam com o Jamie Camp, lá no Vencedores por Cristo. E aí ela conheceu primeiro a voz e a foto do Sérgio, porque o Sérgio era baterista e cantava também no Vencedores para Cristo. E ela ficou alucinada por ver ele, né? E de repente eles se conhecem, eles vão fazer seminário juntos, né? E aí ela se casa com ele. E ela estava se casando com uma pessoa que ela admirava pela música, admirava por aquilo que ela ouviu falar. E ela se casando com muita expectativa. Diz ela que o dia mais frustrante da vida dela foi quando ela descobriu que ele não era tudo que ela esperava, e o pior dia foi quando ela descobriu que ela também errava, né? Mas quando eu descobri que eu não sou perfeita, aí foi terrível. Então ela se casa na expectativa de que vai ser muito legal o casamento, porque ele é o cara, e se frustra. Mas ela se frustrou ainda mais no dia que ela descobriu que ela não era perfeita. Né? Essa questão da perfeição transmitida pelo relacionamento, né? Imagina quantas exigências ela não coloca sobre ela mesma, por ela pensar que precisa ser perfeita para ser amada. Não é verdade que isso acontece? Sim, a mulher, quando... eu acho que a gente já vive num mundo em que é exigido muita performance. Então, a gente tem que mostrar muito, a gente tem que fazer muito e mostrar que está fazendo, né? E quando você
tem essa pilha de expectativas que você coloca sobre si mesma e sobre o que é um namoro, o que é um noivado, o que é um casamento. E quando você não consegue cumprir essas expectativas, você está falhando naquilo que é exigido pelo mundo, né, que é na questão da sua performance. Então você acaba se sentindo inferior, você sente que o seu relacionamento é inferior do que comparado aos outros, né, você sente que você não vai ter um casamento às vezes frutífero por causa disso, e isso tira a sua alegria, isso tira, assim, até a possibilidade de você ver aquilo que de fato não é bom e precisa ser transformado, né? Então, essa questão da perfeição, né, como a Karen mencionou, que ninguém de fato é perfeito, né? A gente está sempre buscando aquilo que é o melhor e tentando equilibrar essas expectativas, porque já que ninguém é perfeito, então o que a gente pode esperar de nós, do nosso relacionamento a dois e da outra pessoa, né? Olha que interessante, né? Essa daqui eu já vi ao longo da minha vida ministerial, mas talvez eu quero saber, aliás, se vocês já lidaram com isso também. A ideia de que eu preciso de um parceiro para me sentir completa. Como que isso pode afetar a visão da mulher sobre ela mesma e as expectativas dela sobre um relacionamento? Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque quem garante que você vai ter alguém? É a primeira coisa. E estar completa, a gente só é completo em Cristo. É impossível você achar que um casamento, um namoro, filhos, coisas materiais vai ocupar esse lugar, esse vazio que nós temos, que é do tamanho de Deus. Hoje eu tô casada, mas amanhã, se Deus leva o meu cônjuge, que vai ser? Eu vou ter que... Não tem como a gente achar que a gente é completo com o outro. É muito real, realmente. Você vai conversar com algumas meninas, como elas entram em pânico, com medo que não vai casar, com a esperança de ter alguém, né? E aí você entra no relacionamento com essa expectativa que você vai ser completo e você descobre que você não é completo nem dentro do relacionamento. Porque a gente só encontra isso mesmo tendo um relacionamento com Cristo, conhecendo mais Ele, se aprofundando na leitura da palavra. Não tem como você achar que o outro vai ocupar esse vazio que a gente tem, que é do tamanho de Deus, na verdade. E eu acho que a gente tem que procurar também o que é essa completude que eu estou querendo, né? É uma questão, às vezes a pessoa quer se sentir completa sexualmente, às vezes a pessoa quer se sentir completa emocionalmente. O que tá, de onde que vem esse vazio que eu tô querendo preencher, né? Porque às vezes, e nós estamos aqui falando para mulheres cristãs, elas já têm um relacionamento com Deus, né? Elas já estão ali lendo a Bíblia, estão buscando conhecimento através de livros, e elas ainda sentem assim, mas parece que está faltando alguma coisa, então eu preciso de um relacionamento para isso que está faltando. Às vezes é uma raiz ali dentro de um outro problema, que um homem ali, ele não vai suprir aquilo, ele não vai curar aquilo, ele não vai consertar aquela questão que está incomodando ali dentro. Então a gente, às vezes esse vazio que você está sentindo, que você está querendo completar ali com essa pessoa, é um alerta para a gente fazer uma sondagem do nosso próprio coração e ver o que ali dentro está me impedindo de ser completa em Cristo. E o perigo disso também é, você quer entrar num relacionamento, aí você entra achando que você vai ser completa, só que aí quando você se dá conta, você não se completa com essa pessoa. Então você sai desse relacionamento e você vai buscar isso em uma outra pessoa. Quando você vê, você está se relacionando com... Você se relacionou ao longo da sua vida com vários homens. Mas será que a questão são eles ou é o meu coração? Exatamente. Que não está buscando contentamento em Cristo, né? Então, são cuidados que a gente tem que ter. Na verdade, a gente não pode achar que a gente vai ser completo com uma pessoa ao nosso lado. Olha, você tocou numa questão que é muito importante a gente pensar. Por quê? Porque Deus nos fez completos. Não existe esse negócio de ter uma metade minha por aí, uma costela perdida, né? A gente até brinca com isso, mas isso é simbólico, isso não é verdadeiro. Agora, Deus nos fez completos, mas à medida em que nós nos relacionamos em busca dessa, eu quero me sentir completo, e pessoas vão passando pela nossa vida, tem uma frase que diz que quando a gente se relaciona, e quando esses relacionamentos acabam, a pessoa não vai sozinha e nem nos deixa só. Elas levam um pouco de nós e deixam um pouco de si.
É aí que eu deixo de ser completo, à medida em que eu vou me lançando em relacionamentos, me assim. jogando em relacionamentos, aí eu vou ficando vazio. Aí eu vou perdendo aquilo que é importante em mim, né? E tem mulheres que acabam entrando em vários relacionamentos em busca disso, em busca dessa pessoa que a complete e nunca encontra. Não é verdade? Sim, muitas mulheres passam por isso, é muito real. Já conversei com várias que tiveram vários namorados e elas não conseguem enxergar o quanto isso é ruim, o quanto isso é prejudicial para o próximo relacionamento, né? Não guardar o seu coração de fato, esperar em Cristo, ter essa paciência de esperar, ou então perguntar a Deus qual é a tua vontade, né? É um desafio para muitas mulheres, sim. Pois é. É um cuidado que quem está nos assistindo precisa ter. Você não deve ficar entrando e saindo de relacionamentos em busca de ser completa. A grande questão que você precisa é se sentir pleno em Deus, realizado em Deus, para depois entrar em um relacionamento. O relacionamento ele não vai contribuir para a sua felicidade ou infelicidade se você já estiver pleno, completo. Agora, se você chegar num relacionamento lá vazio, a chance de você ser mais infeliz é muito grande. A chance de você esperar que o outro te faça feliz, maior ainda. Consequentemente, a chance de se frustrar vai ser devastadora. Então não caia nessa mentira do diabo. Agora, essa daqui eu acredito que ninguém cai nessa mentira. Isso aqui, é claro que não. Eu vou conseguir mudar o meu parceiro. Ninguém acredita nisso, né? Imagina. Ninguém se casa Eu acreditando acho que a gente precisa fazer uma distinção entre a vontade que você tem, o desejo que você tem de você mudar o seu parceiro, e o fato de que você pode ser usada como instrumento de mudança, né? Existem eu acho que tem essa diferença, né? Sim. Você não tem poder para nada. A gente não tem poder para mudar a cabeça de ninguém, a gente não tem poder para transformar o coração de ninguém, a gente não tem poder para converter ninguém para a galera aí do namoro missionário, né? A gente não tem esse poder, mas uma vez que nós estamos num relacionamento, é ferro afiando ferro. Então, a gente tem essa... Deus pode nos usar como instrumento de mudança, mas a gente só vai ser um bom instrumento de mudança na vida da pessoa quando o Senhor agir através de nós. E aí, isso só acontece quando nós temos uma vida com Deus, um relacionamento com Deus em que é cultivado, em que a gente conhece a palavra e que o nosso objetivo maior é dar glórias a Deus, né? Mas eu tô com essa questão do namoro missionário, que eu vejo muitas vezes é a pessoa tá vendo que o outro tá todo errado, tá todo bagunçado, ela fala assim, quando a gente se casar muda. Você já viu isso acontecer? Nossa, e é um perigo, né? O perigo daí é você entrar num relacionamento abusivo e você achar que o cara, que também, vários casos, o cara tá dando sinais de agressividade, o cara tá mostrando que não tem Jesus, até finge, né? Mas não tem, e você tá insistindo nesse relacionamento porque você acha que ele vai mudar. Porque você acha que, olha, se eu disser isso pra ele, se eu fizer isso, se não sei o quê, se eu orasse, não adianta. Não vai mudar. No casamento, tudo só piora, né? Tudo aflora, tudo... Aquilo que a pessoa... O casamento intensifica o que está acontecendo. Então, se algo tá bom, vai ficar melhor. Agora, se algo tá ruim... Exatamente. Então, se o cara grita hoje no namoro com você, no casamento, ele vai te bater. Certamente ele vai te bater, ele vai ser agressivo com você. Porque se no namoro, que existe ainda algum tipo de barreira, né, ali, você só é meu namorado. Tá querendo conquistar ainda, né? Exato. Se no período da conquista, ao invés dele levar flores, ele leva gritos, ele leva afrontas, né? No casamento, então, que não tem barreira, se torna já tô de contrato assinado. Exato. Então, é um cuidado que precisa ter, né? A gente acha que não, mas é muito sério isso. E eu acho que é importante também pontuar que, às vezes, as mulheres, elas pensam, não, mas eu estou me relacionando com um rapaz cristão, isso é suficiente, né? Na verdade, aquela árvore, ela precisa dar frutos. Então, você precisa ver se esse rapaz cristão, ele é uma questão só de religiosidade. É só um frequentador de igreja. É só um frequentador, só vai lá para esquentar o banco, ou se ele, de fato, tem uma vida com Deus, se ele é envolvido ali para a edificação da igreja, como ele se relaciona com a própria família, como ele se relaciona com os outros membros ali da comunidade, né? É uma coisa que a gente precisa olhar, não é só assim, não, eu vou para a igreja, vou achar o marido ali dentro da igreja e não vou prestar atenção em mais nada, né? Não, você tem que continuar observando e
orando, né? Então, e buscando no Senhor esse direcionamento mesmo. Porque às vezes a mulher observa lá, né? Vê o cara na igreja e fala, Ele é crente. de crente, vê de roupinha de crente. Mas ele não participa de nenhum ministério. Aí quando você casa, você espera que seu marido participe de alguma, mas ele nem participou. Ou então aquele romantismo, né? A mulher olha e fala assim, ai, ele me deu uma flor. E acha que o cara é o cara mais romântico. Mas aí quando você casa, você descobre que não é assim, ele te deu uma flor. Então, se o cara não é romântico no namoro, ele não vai ser romântico no casamento. Se o cara, não que não possa melhorar dentro do casamento, claro que melhora, né? Melhora em muitos aspectos, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai mudando muita coisa. Mas no namoro... Mas uma coisa que já tá ruim só melhora pela misericórdia. Só pela... Exato, né? Exato. Não é porque a pessoa tem potencial para melhorar, é porque Deus entrou com providência naquele negócio. Concordo plenamente. Sim. Mas também, né, querendo aqui abrir tangentes, eu acho que a gente também tem que alinhar as expectativas, né? Porque também não dá pro cara assim, não, eu só vou aceitar se ele me levar para Paris e me não sei o que lá, sabe? Então, assim, você tem que alinhar também as expectativas, né? E não ficar também esperando só que a outra pessoa faça, né? E essas questões. Mas uma questão que eu acho interessante é o seguinte, que pelo menos todas as moças que se apresentam pra gente discipular nesse momento de namoro e noivado, a gente discipula o casal, mas a gente percebe que elas desejam encontrar um homem que seja espiritual, as moças cristãs. Um camarada que ajude elas a se aproximarem de Deus, porque esse é o papel do homem. O homem é o profeta, é o sacerdote, Sim. é a representação ali para sua esposa e para os seus filhos. E aí, elas veem ele na igreja, vestido como crente, cabelinho de crente, com a Bíblia debaixo do braço, mas não vê eles não tendo relacionamento com Deus, intimidade com Deus, servindo a Deus, trabalhando na obra, mas elas acreditam que esse cara vai ser o cara que vai conduzi-las a Deus. Já viram isso acontecer? Sim, já. Muito. Já. E é triste, né? Porque a gente tem algumas expectativas com relação ao cristão, né? Se você é um cristão, se você conhece a Jesus, como você consegue viver uma vida em que você não reflete de fato a luz de Cristo, né? Então, é uma situação muito triste mesmo. Bom, você que está me acompanhando aqui, o papo está muito legal, mas eu quero te fazer um convite para você conhecer o trabalho aqui da nossa mocidade. Todos os sábados tem um trabalho muito legal que você confere agora o nosso convite. Olá, igreja! Nós estamos aqui para falar sobre a nossa mocidade. Todos os sábados desenvolvemos programações com jovens de 18 a 35 anos. São programações variadas, mas sempre às 18 horas aqui na igreja. Além dos trabalhos aos sábados, os jovens também devem se envolver nos grupos de pastoreio, nos trabalhos de discipulado e na escola bíblica dominical, que acontece no Polo Pinheiros Mackenzie. A nossa mocidade realiza diversas atividades. Nós temos reunião de oração online 3 vezes todos os dias. Nós fazemos aos sábados evangelismos, também temos esportes, temos um grupo de teatro, temos nosso coral da mocidade e vamos no final do ano ter até uma conferência. Para saber mais sobre as nossas atividades, acesse o nosso Instagram, @mocidadepinheiros. Apoie e ore pelas novas gerações. Olha só, você que está aí assistindo já sabe, o tema do programa de hoje está muito legal. A gente está falando sobre as mentiras que as mulheres acreditam. E para você que está aí falando assim, nossa, só fala para mulher, eu já falei. Você chegou atrasado, pegou o bonde andando, mas eu já falei que nós vamos fazer um programa sobre as mentiras que os homens acreditam. E aí vai ficar par a par e você vai poder ver também quais são essas mentiras, tá? Vai ficar de olho aberto para não cair nelas, tá? Eu estou recebendo aqui a Gabs e a Karen para a gente poder tratar sobre esse assunto. E eu queria saber aqui sobre uma coisa. Parece, ao longo da minha experiência, eu já vi isso acontecer algumas vezes, da mulher ela acreditar que quando ela se casar, todos os problemas dela serão resolvidos. E aí elas acham, tipo assim, eu tô com um problema no meu lar, eu acho que eu vou me casar porque isso resolve. Já isso acontece também ou não? Isso é coisa da minha cabeça? A gente acha mesmo, quando a gente casar, os nossos problemas acabaram. Mas não é verdade, né? Como já foi citado, como a Gabi já falou, né? É um ferro afiando o outro. Então, quando você entra no relacionamento, você descobre que o outro não é perfeito, que você não é perfeita e começa a descobrir vários problemas que você tem no seu coração, que precisam ser tratados. Então, achar que você casar
vai resolver os problemas que você tem, problemas às vezes até de relacionamento. Eu tô com problema com meu pai e com minha mãe. Eu casando, eu vou ver eles menos, então os nossos problemas são resolvidos. Não é verdade. Você vai se casar, você vai ver menos, mas quando você encontrar eles, o problema vai continuar ainda ali. Exato. Porque o problema está em você. O problema não está no outro, né? Quando você balança o copo cheio d'água, o que vai sair de dentro do copo? Água. Então, dentro do relacionamento é isso. As situações vão acontecendo e vai jorrar aquilo que está no seu coração. Sim. Então, achar que casar você vai fugir do problema, não vai. Um exemplo, tem homens que pensam, eu tenho problema com pornografia. Vou casar, o meu problema com pornografia vai acabar. Não vai acabar. Mas eu quero te dizer que hoje também as mulheres estão lutando com isso. Isso é verdade. Elas também, às vezes, estão seguindo com essa mentalidade. De, tipo, Exato. na hora que eu me casar, eu nunca mais vou ter acesso. É interessante a gente pensar nisso, por quê? Porque pesquisas recentes indicam que é a mesma quantidade, praticamente, só que o que atrai as mulheres para a pornografia é algo diferente dos homens. O homem é visual, ele quer o estímulo sexual. E a mulher, ela não procura aquele sexo hardcore, ela procura uma mulher que está sendo bem tratada, que está sendo amada, que aparentemente está sendo amada, né? Mas é um problema também delas. Mas será que acontece também nesse caso dela, depois que eu me casar, vai resolver? Sim. Quando entra dentro do relacionamento, quando casa, né, ou começa a namorar, descobre que não. No namoro, o fato de você achar que no namoro você vai deixar de acessar pornografia também é uma ilusão. Porque você vai ter vontades ali. E só vai estimular ainda mais. Então, se você tem problema com pornografia e resolve namorar, é um risco muito grande, né? E no casamento também. Então, é muito real isso. Achar que você vai casar e seus problemas acabaram? Mentira, não é? Tabajara por isso. Eu tenho um testemunho pessoal para dar. Quando eu fiquei noiva... Eu adoro testemunhos pessoais, é muito bom. Quando eu fiquei noiva, os meus pais estavam em processo de divórcio. Foi uma época muito difícil para a nossa família. E eu casei poucos meses depois deles oficializarem toda a situação. Então, estava uma questão muito turbulenta ali na minha própria casa. Então, minha mãe tinha ido morar num lugar, tinha feito mudança, meu pai tinha ficado em outro lugar. E eu ficava naquela ansiedade de eu quero casar logo porque eu quero sair disso. Eu quero sair daqui, eu não quero mais ver isso acontecendo. Eu quero que isso acabe. Eu quero que isso pare. Ainda que eles se separem, eu não quero estar no olho do furacão. Não quero. Isso, era esse o meu sentimento, né? Então, e quando eu casei, no primeiro mês, eu tive aquela sensação de, sabe, agora eu não preciso mais olhar para isso, tá tudo para trás, aqui é a minha vida, Mas meus pais continuaram sendo meus pais continuaram na crise que gerou a questão da separação deles. Meus irmãos ainda estavam inseridos naquele contexto e porque eu fiquei um mês ali fingindo que aquela realidade não acontecia, depois disso veio como uma onda. E foi um período difícil de lidar, porque agora eu estava distante, então eu recebia muitos dos relatos de segunda mão, eu não conseguia ajudar, eu ainda ficava com o coração pesado porque os meus irmãos estavam lá, então o problema continuou, e ter casado não me tirou daquela situação. Eu fui morar em outra casa fisicamente, mas eu não saí daquilo, porque são meus pais, são meus irmãos, eu ainda fazia parte daquela situação. E foi muito entregar para Deus, muita oração, muito tratamento, assim, diante da palavra de Deus e muita sabedoria e discernimento para que toda essa situação não prejudicasse o meu casamento, porque agora eu estava casada, agora eu tinha uma outra responsabilidade e aquilo poderia, sim, afetar o meu casamento e que aquilo não respingasse de alguma forma no meu marido, né? Então, não resolve. Pode fugir ser do problema não resolve. Fugir do problema não resolve. Pode ser que, assim, apague um pouquinho, mas depois a bomba vai estourar e vai estourar com força. Então, é melhor entrar num casamento, num relacionamento tão sério quanto um casamento, com as questões, assim, resolvidas, pelo menos dentro do seu coração. Né, para que você consiga começar do zero com alguma outra pessoa ali, mas de fato, começar bem, né? Até porque até existem problemas que eles não vão ser resolvidos. Sim. Mas a grande questão é fugir deles. Essa é a questão. Uma vez que eu entendo, meus pais estão se separando, talvez eles se separem mesmo. Mas eu tenho maturidade para encarar aquilo.
e resolvo aquilo comigo primeiro e depois eu me caso, é diferente, né? Sem dúvida. Meus pais, de fato, se separaram. Eles são separados hoje, né? Mas então o problema ele não acabou, mas conseguir lidar com o problema com maturidade, com sabedoria à luz da palavra é muito melhor, porque você resolve isso. E aí você não fica carregando essa bagagem que vai... é sua, né? Que vai ser refletida ali dentro do seu relacionamento, né? Nós falamos aqui sobre a questão da pornografia. Então o casamento ele não é a solução para a pornografia. Tem pessoas que chegam lá dentro, elas ficam ainda mais insatisfeitas, porque a nossa geração está sendo educada para um falso sexo. Porque a pornografia ela nada mais do que um falso sexo. A gente não sabe que, tipo, aquelas pessoas estão drogadas, tiveram que tomar um monte de remédio para ter todo aquele estímulo, que uma relação sexual não é um homem olhar para uma mulher, ela tá pronta, igual tá nos filmes acontece, que tem todo um processo para aquilo acontecer, e que não é tudo aquilo que eles mostram, né? Tem um monte de corte, teve que parar várias vezes, tem um monte de corte. A gente tá vendo uma geração ser educada por um sexo falso. Não é a cura. O casamento não é a cura para pornografia. Mas e aí aquelas mulheres, que eu vejo isso muito por parte das mulheres, porque os homens são um pouquinho safadinhos também, a gente precisa tratar isso melhor, mas tá lá no namoro, aí eles estão tendo sexo no namoro. Aí eles pensam assim, não, pra gente poder resolver o problema do sexo no namoro, a gente tem que casar. Ao invés de se santificar, tem que se casar. Vocês já viram isso acontecer também? E casamentos assim, eles têm potencial de fato para dar certo? Casar para legalizar a imoralidade sexual dá certo? Eu acho que um casal chega pra gente e fala que caiu, né? Ó, a gente tá caindo. O primeiro passo eles confessaram ali, reconheceram que estão vacilando, isso já é bom. Porque tem casais que nem falam, né? Marcam casamento, fazem o que tem que ser feito e não falam. Então, quando você vai fazer um acompanhamento pré-nupcial, não confessam, né? Falam que nunca fizeram nada, mas na verdade fizeram. Então, o casal chega pra gente, fala que tá caindo. O primeiro passo é tratar. Porque o fato de fazer sexo no namoro não é um cartão para casamento. Porque você tá nesse processo de estar ali com o outro, conhecendo, olhando para um casamento, futuro casamento, mas a gente sabe que o namoro ele foi feito para casar, para acabar. Ou ele vai acabar por acabar, porque não é a pessoa, ou ele vai acabar porque você vai casar. Então, o primeiro passo, no meu ponto de vista, é um acompanhamento para a santificação. De fato, né? Um acompanhamento para eles ficarem sempre, eles entenderem que eles precisam ter uma vida completa, sozinhos. Essa satisfação tem que ser buscada em Cristo, para depois, de fato, pensar num casamento. Porque quando você peca, você está pecando ali, você pecou contra o outro, você pecou contra os irmãos, as pessoas que estão ali, e os casais pensam que não, mas fica escancarado, né? A gente olha, a gente sabe quando o casal está tendo intimidade. Quem está dentro do ministério consegue perceber. Eu e meu marido, a gente percebe. Porque se abraça de forma diferente, se sentam de forma diferente, agem de forma diferente. Então, o primeiro passo mesmo é fazer um acompanhamento antes de querer casar. Até pode casar, mas não deve se casar porque a gente está fazendo sexo, só por causa disso a gente vai se casar. Não é o ideal, né? Até porque eu recebi recentemente um testemunho, o pessoal que acompanhou a gente viu que a gente tem um encontro de namorados e noivos toda quinta-feira aqui na igreja, né? E aí eu falei sobre essa questão de pureza sexual e tudo, e falei sobre a importância do rapaz honrar sua namorada, da namorada honrar o rapaz. E aí no finalzinho eu falo assim, e aí, como essa mensagem alcança você hoje? Para o pessoal debater e conversar, né? Aí uma moça falou assim, poxa, ele me respeitou durante o namoro, a gente queria muito fazer sexo. Eu gosto muito dele, ele me atrai em vários aspectos. A gente queria muito, mas eu o respeitei, ele me respeitou. E quando a gente se casou, a gente falou assim, nossa, agora vai ser o céu descer. A gente vai fazer sexo, a gente vai ser muito feliz. Só que nos 5 primeiros dias da lua de mel deles, eles não puderam fazer sexo porque ela passou mal. Viajando para outro país. E aí ela falou assim, poxa, ele tá aqui do meu lado, me respeitando, me honrando ainda assim. Por quê? Porque o sexo não é tudo para ele. Só que depois ela adoeceu por mais tempo e ela não conseguiu ter relações sexuais com ele. Eles tiveram relações sexuais e tal, depois eles se casaram, mas houve um período do relacionamento deles que ela adoeceu, que ela não pôde satisfazer ele sexualmente. E sabe o que ela falou comigo? Eu me sentia segura de estar do lado de um homem que se controla, que controla seus desejos sexuais, porque ele controlou durante o namoro.
Isso é um testemunho legal que o rapaz pode dar para a moça, que a moça pode dar para o rapaz, né? Sim, Muito legal. sem dúvida. Muito legal. Porque quando a gente fala do sexo no namoro, você tem um adicional do que é proibido. É o desejo pelo proibido, é a busca pelo proibido, e aquilo do proibido dá um gostinho diferente, Você né? pode comer de todas as árvores, mas Exato. de uma não é daquela que a pessoa quer comer, né? E quando você vai pro casamento, você já não tem mais o fator proibido ali para dar aquele gostinho diferente. E muitas pessoas que estão nessa situação e não têm essa parte do relacionamento santificada, tratada, elas entram no casamento e elas não se satisfazem mais sexualmente como se satisfaziam durante o namoro, porque você não tem o fator do proibido, você não tá fazendo escondido, sabe? Não tem aquele gostinho de, sabe, é mais gostoso, né? Frustra a expectativa. Exatamente. Não, vai ser assim o tempo todo, e nem sempre desse jeito, né? Como ela esperava. Pois é. Agora, tem uma mentira que eu já vi algumas mulheres confessando que acreditam, que é a questão de, eu não posso ser sincera quanto ao que eu tô sentindo, quanto eu não gostei disso, porque senão meu parceiro não vai me amar. Ou ele vai embora se eu for sincera. Como isso pode afetar um relacionamento? O fato da mulher ficar fingindo ser quem ela não é, fingindo que gostou, né? Pra poder manter o cara por perto ali. Olha, eu tenho uma situação comigo e com meu marido. Quando a gente começou a namorar, eu amo isso. Eu amo esse negócio. Aí fica muito pessoal. As pessoas conseguem ver que nós estamos sendo sinceros, verdadeiros. A gente já viveu isso. Isso é maravilhoso. Quando nós começamos a namorar, eu percebia que meu marido comia muito pouco. E eu comia mais. E, de fato, era uma questão de cultura da família dele. A minha família é uma família nordestina, então mesa de nordestino é assim, é a panela de arroz enorme, é muita comida. E a família do meu marido não era assim. E aí o que eu fazia? Antes de ir para casa do meu marido, eu comia. Quando eu chegava na casa dele, aí eu comia a quantidade que todos ali comiam, né? E um dia eu cheguei para ele e falei, amor, a sua mãe só faz arroz pra ela? Minha sogra vai assistir esse programa, ela vai rir. A sua mãe só faz arroz pra ela? Só que chegou uma hora que eu tive que falar pra ele, eu não como como vocês. Vocês comem pouco, eu como mais. Agora, você imagina se eu fosse esconder isso. Hoje, nós temos uma cultura, né? Ele veio de uma cultura, eu vim de outra cultura. E hoje, eu e meu marido, a gente tem uma cultura. Nós fizemos, depois de alguns anos, uma cultura só. Essa é a ideia do casamento, da Mas olha, hoje eu olho pra família do meu marido, eles me conhecem super bem, sabe a quantidade. Bem servida, hoje eles fazem. Se você passar fome, se você não falar assim. Na verdade, quando eu tô com a família do meu marido, quem cozinha sou eu. Então, não dá pra você querer enganar o outro. Não dá pra você entrar num relacionamento, você querer namorar, fingindo que você não é aquela pessoa que você é, né? E que não é pecado. Não é pecado você comer. Eu não sou gulosa, tá, gente? Eu como pouco. Mas, assim, colocar um prato de comida maior do que o outro, ou gostar de uma cor que o outro não gosta, são coisas, são diferenças que tem dentro do relacionamento, né? Personalidades diferentes que se unem. Então, não tem como você estar com uma pessoa e fingir que você é outra. Porque uma hora cai, né? A máscara vai cair. E se tem um lugar onde nós somos, o que somos é dentro da nossa casa. É verdade. É muito cansativo você ficar mantendo um personagem e tem uma hora que se você ficar segurando aquilo dentro de você por muito tempo, uma hora você explode. E aí o que sai da explosão não é frutífero, não é edificante, não é bom. Então, não vale a pena, sabe? É uma questão assim de custo-benefício, digamos. Não vale a pena você ficar fingindo, né? Eu lembro que quando eu comecei a namorar o meu marido, eu ficava o tempo inteiro nessa luta interna de querer parecer alguém melhor, mas eu dizia pra mim mesma, seja você. Eu ficava na minha cabeça o tempo inteiro. Ele me fazia uma pergunta e eu responda normalmente, seja você. Eu ficava isso na minha cabeça. Porque eu lutava internamente com o desejo de parecer uma pessoa mais interessante. Né? Então, para agradar seria? Isso, exato, para agradar, para valer a pena, sabe? Então, não, mas isso realmente não vale a pena, esse personagem não vale a pena, porque você não consegue sustentar por muito tempo. É porque você conquista o outro sendo uma pessoa que você não é, e quando ele descobrir quem você é. Exato. Né? Eu gosto assim, de citar aquela música do Frejá, né? Eu vou tratá-la bem, para que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos. Mas se você está mantendo uma aparência para que a pessoa não tenha medo,
Quando ela conhecer os segredos, aí que ela vai se assustar mesmo, né? Sim, e você acaba vivendo escravo do outro, da opinião do outro, do que o outro pensa sobre você, né? Não é uma questão assim, pecado, olha, aqui, ó, aqui no seu dente tá com uma sujeirinha, tira essa sujeira aí, né? Você tá com esse probleminha aí, vamos tratar esse problema. Não, mas quando você vive dependendo da opinião do outro, do que o outro acha, do que o outro, isso é muito ruim. Agora, com respeito ao passado, né, você vê que tiveram pessoas que pisaram na bola no passado, cometeram erros, e aí elas carregam traumas na bagagem, problemas ali, e elas pensam assim, poxa, isso agora, todos os meus relacionamentos serão ruins por causa do meu passado, sou escrava do meu passado. Isso afeta as mulheres também, como afetam os homens em alguns aspectos, porque a gente às vezes comete erros e a gente pensa assim, nossa, igual nessa área da sexualidade mesmo. Tem pessoas que pensam assim, eu nunca vou ser feliz na vida sexual porque eu cometi erros. Como que as mulheres podem lidar melhor com essa mentalidade aí, de que é por causa dos meus erros que eu vou ser infeliz, ou é por causa dos meus acertos? É por isso mesmo? É porque eu acertei muito lá no namoro que eu vou ter um casamento feliz? É porque eu errei muito no namoro que eu vou ter um casamento infeliz? Como que elas podem lidar com isso melhor? Graças a Deus, nós temos Cristo, né? Aquele que perdoa todos os nossos pecados, nos purifica. Quando a gente vai aos pés da cruz, a gente descobre que o nosso passado, de fato, nele foi apagado. Agora, se temos maus hábitos, nós devemos deixar esses maus hábitos de lado, né? Sim. E buscar a mudança em Cristo. Mas achar que aquilo que eu fiz no meu passado, aquilo que eu fui, vai determinar como vai ser o meu namoro, vai determinar como vai ser o meu casamento, é uma mentira, né? É uma mentira que muitas mulheres carregam. Mas a gente precisa deixar isso de lado, porque senão de fato vai atrapalhar. Você não vai conseguir se entregar dentro de uma relação, e aí vou falar dentro do casamento, você não vai conseguir se entregar totalmente para o seu parceiro, porque você vai se prender àquilo que você viveu no passado, mas em Cristo, eu sou nova criatura, eu não preciso viver dependente daquele passado, né? Deus, ele transforma mal em bem. Então, aquilo que eu vivi de mal, ele pode usar para a glória dele. Eu posso usar como testemunho para outras pessoas, né? Olha, eu fazia isso, eu agia assim, mas em Cristo eu fui transformada. Glória a Deus. Né? Isso é real. A gente não tem como a gente olhar para o nosso passado e tentar carregar. Não, gente, leva aos pés da cruz, deixa ali com Cristo. Ele morreu por isso. A gente não está falando de ignorar o que aconteceu, né? A gente está falando de reconhecer o que aconteceu, tratar o que precisa ser tratado e caminhar em confiança de que Deus lançou aquilo no mais profundo abismo e a gente vai continuar caminhando. Algumas coisas, é claro, são traumas, são questões muito profundas que você vai carregar talvez para o resto da vida. Mas em Cristo, como a Karen falou, é possível andar em alegria, em contentamento, em sabedoria, mesmo tendo que lidar com algumas dessas questões que a gente carrega, né? O passado, a gente comete erros. Eu, por exemplo, tive uma vida sexual complicada, relacionamentos complicados, e quando eu estava para me casar, eu procurei meu pastor e falei assim, eu não vou ser feliz, pastor, por causa do meu passado, por causa dos erros que eu cometi, o que eu faço se eu tiver desejos pecaminosos com respeito à minha esposa? Ai, meu Deus, se as coisas do meu passado vierem à tona. Aí ele orou comigo, me deu uma palavra, e a palavra dele foi o seguinte, Júnior, você precisa da graça de Deus. Mas a sua esposa que se guardou sexualmente para o casamento, ela também precisa da graça de Deus. Não é o seu passado que vai determinar seu casamento. E não é os atos de bondade, de ter acertado dela que vai determinar o casamento de vocês. É a graça de Deus. Porque a graça, ela nunca vai pedir para que vocês façam algo que não está no alcance de vocês. Ou seja, ela não pede para eu mudar o meu passado. Ela pede para eu poder acertar daqui para frente. E não é no meu mérito, é na ajuda do Senhor e do Espírito Santo, né? Sim. Isso é maravilhoso. Quando a gente confia nisso, a gente recebe essa palavra, ela nos dá ânimo. Mas é interessante a gente pensar que, por exemplo, eu conheci uma moça, um casal, aliás, e esse casal foi aconselhado por um pastor amigo meu, eles tiveram uma luta tão grande, tão difícil, porque essa moça foi abusada sexualmente na infância dela. E quando ela se casou pensando que aquilo estava resolvido, que aquilo estava tratado. E ela tinha condições financeiras, ela comprou o apartamento dela, ela mobiliou o apartamento, porque ela tinha expectativa de só encontrar um cara e casar. Era essa a expectativa. E ela encontrou um cara muito legal, que não se aproveitou dela, que não respeitou ela durante o namoro. Isso ajudou ela a pensar que eu estou curada.
Porque não teve nenhum tipo de avanço de sinal para ela lidar com a sensação de como seria no casamento, né? E aí, quando eles se casam, eles vão para a lua de mel, ela se tranca dentro do banheiro. E ele fica aguardando ela sair, e ela não sai. E aí ele começa a ouvir ela chorar, e ela vira e fala assim, olha, eu não consigo, eu não vou conseguir. Por quê? Aí ela começa lá de dentro do banheiro, pela porta do banheiro, falar com ele que ela não conseguiria fazer sexo com ele por causa do passado dela. E quando ela sai, ela compartilha aquilo com ele, eles cancelam a lua de mel, eles voltam, e ele tentou durante 1 ano ficar do lado dela, ajudar ela, para ver se ela abriria a mão daquele pensamento. Mas olha só como o passado aprisiona uma pessoa, né? Qual palavra vocês dariam para alguém que está lidando aí com a prisão do passado, para que elas possam se ver livres deles e o passado não continuar afetando o futuro delas? A graça de Deus, a gente pensa que a graça de Deus, ela só é suficiente quando Jesus morreu naquela cruz, né? Mas a graça de Deus, ela é passado, presente e futuro. Então, da mesma forma que o pastor disse para você sobre a graça de Deus, né? É a graça de Deus que tem que alcançar você, Júnior. Eu creio que a graça de Deus precisa alcançar esses corações que estão feridos, machucados, né? Eu não imagino a dor de uma criança quando ela é abusada sexualmente, ela cresce, ela vai carregar isso. Mas Cristo é aquele, volto a repetir, que pode transformar todas as coisas, até isso, né? Transformar mal em bem. Quantas mulheres não foram abusadas sexualmente e hoje elas são aquelas que conseguem abraçar outras mulheres, abraçar crianças, mas eu não imagino o tamanho dessa dor. Pela graça de Deus, isso não aconteceu comigo. Mas pela graça de Deus, essas que passaram por isso são aquelas que podem ajudar essas outras mulheres que enfrentaram isso. Em Cristo, através da palavra de Deus, pensando em tudo que é puro, verdadeiro e de boa fama, é possível sair dessa prisão do passado. Né? Quando a gente entende o sacrifício de Cristo, que ele foi suficiente para o meu passado, para o meu presente e para o meu futuro, ainda que eu vacile, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Eu posso vacilar amanhã. Essa graça é suficiente até se eu vacilar amanhã. Porque a minha salvação está nas mãos dele, não está na mão de alguém que falha, não está na mão do meu marido, não está na mão dos meus filhos, mas está na mão de Cristo, aquele que sustenta todas as coisas. Então, é de fato ir até ele. Sim, não tem para onde iremos, né? Para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna. Não há outra solução, não há. E é incrível, assim, e eu fico até emocionada porque o Senhor nos ama, mesmo sabendo o que aconteceu conosco no passado, mesmo sabendo quem nós somos agora e mesmo vendo no futuro o que nós não podemos ver. Ele nos ama e ele nos quer. Né? Então, até para quem lida com as questões da rejeição por causa do passado, o Senhor te quer, o Senhor te ama, Ele quer te transformar. Ele quer que aquilo de dolorido que aconteceu com você no passado seja transformado em bênção para você, para as pessoas ao seu redor, para a sua família futura, para a sua família atual. O Senhor quer usar isso como algo bom, ele quer transformar isso, mas Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de calma, de tranquilidade, ele não vai arrebentar o seu coração para entrar. Então é importante que a gente de fato coloque a nossa bagagem aos pés da cruz, né? Que seja esse movimento, esse desejo, essa com intencionalidade. E tem um versículo assim, que eu amo esse versículo, né? Que fala, conhecer a verdade e a verdade vai libertar você. Então eu creio nisso. Quanto mais a gente estuda a palavra... verdade com V maiúsculo, né? Exatamente. Que é Cristo, né? Quanto mais a gente conhece a verdade, quanto mais a gente lê as escrituras, quanto mais a gente tem esse relacionamento íntimo com Deus, mais nós somos libertos de nós mesmos. Essa é a verdade, porque são mentiras, são muitas mentiras. A mentira que foi lançada lá no Éden, ela continua aqui. Mas o nosso coração, ele é enganoso. Então, junta a mentira do mundo com as mentiras que tem do nosso coração, se a gente viver só olhando para elas, a gente enlouquece. A gente acaba cedendo, acaba ficando longe do nosso Criador, longe do nosso Deus, achando que ele é um Deus mau. E vivendo uma vida totalmente distante dele. E aí que tá o problema, né? Bom, eu queria ter mais 1 hora de programa pra gente poder conversar. 1 hora acho que ainda é pouco, a gente tem mais horas para conversar, mas tá acabando. E aí, eu quero agradecer novamente vocês por terem aceito o nosso convite. Obrigada. Queria que você deixasse suas palavras e suas considerações finais
para quem está nos assistindo. Você pode olhar para aquela câmera ali e falar diretamente para as nossas telespectadoras. Bom, eu queria deixar uma palavra para você que nos assiste, de que agora é a hora. Se você ouviu tudo isso e você percebeu que existem coisas na sua vida que precisam ser transformadas, que existem coisas que você gostaria de melhorar, agora é a hora. Né? O que aconteceu, aconteceu. Você pode começar agora, busque alguma pessoa cristã dentro da sua comunidade de fé, que seja sábia, que seja mais velha do que você, que conheça a palavra de Deus, com quem você pode caminhar, para quem você pode confessar os seus pecados, para que eles sejam tratados. E nunca é tarde demais. Você pode ser restaurada, você pode entregar a bagagem que você carrega nos pés da cruz e encontrar esse contentamento, essa transformação no Senhor. Então agora é a hora. Se você está assistindo e se você percebeu que você precisa, ore e faça, porque agora é a hora. Maravilha. E você, Karen, suas considerações finais aí? Bom, ame o Senhor, o teu Deus, de toda a tua alma, com todas as suas forças, de todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Se você não amar a Deus, você não vai conseguir se sentir completa, você não vai conseguir combater as mentiras. Então, que você possa buscar o Senhor, assim como eu tento buscar diariamente, que Ele possa ser o centro da sua vida. Somente em Cristo nós somos completos. Não há um relacionamento, não há filhos, não há casamento, não há pessoas, não há pastor no qual nós possamos colocar a nossa fé. É em Cristo que nós precisamos colocar. Então, busque o Senhor. Ele é aquele que conhece o íntimo do seu coração. Muito obrigado, meninas. Nada. Deus abençoe vocês. Obrigada, pastor. Você que está me acompanhando aqui, lembra que no início do programa eu falei que nós tínhamos 5 verdades bíblicas sobre as mulheres para poder compartilhar com vocês. E é isso que nós vamos fazer agora. Fica comigo aí no Top 5. A primeira verdade bíblica libertadora que eu quero compartilhar com você é que homens e também as mulheres foram criados à imagem e semelhança de Deus. Preste atenção no que eu estou dizendo. Você, mulher, foi criada à imagem e semelhança de Deus. Você foi criada com valor, você foi criada com importância. O Senhor te ama, o Senhor te vê como algo muito valioso, importante, tanto que Ele transmitiu para você a imagem e semelhança dele. Lá em Gênesis 1:27 diz que Deus criou, pois Deus o homem, a sua imagem, o homem e a mulher, a sua imagem, Ele os criou. Isso é maravilhoso, saber que nós fomos criados à imagem de Deus e que nós somos valiosos, importantes, tá? Não deixa nada nem ninguém dizer o contrário disso. Você é importante para Deus. Segunda coisa importante é que as mulheres são co-herdeiras na graça de Deus. Olha, você é digna da graça de Deus, tanto quanto eu sou. Nós podemos confiar nesse Deus maravilhoso, que é gracioso conosco, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, apesar da gente acreditar em algumas mentiras bobas, a gente acredita, mas Ele é gracioso e Ele é misericordioso conosco, sabe? Em Cristo nós temos herança espiritual, nós podemos contar com isso, tá? A terceira verdade que as mulheres precisam saber é que elas possuem um papel extremamente importante, fundamental no plano redentor de Deus. Olha, lá no Éden, o pecado entrou no mundo. Mas lá no Éden já havia sido dito que era por meio da semente da mulher. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então nós precisamos compreender o papel fundamental da mulher no plano redentor de Deus. A Bíblia vai descrever diversas mulheres que contribuíram para o nascimento do Messias, que contribuíram para a propagação do reino de Deus. Nós podemos falar de Sara, de Raquel, de Esther, de Maria, a mãe de Jesus. Mas olha, existem mulheres que têm um passado um pouco duvidoso, mas elas foram encontradas dignas, por causa do seu arrependimento, de fazerem parte do plano redentor de Deus. É maravilhoso saber que na genealogia de Jesus tem Sara, que tem Raquel, que tem várias mulheres na genealogia de Jesus. É legal saber disso, mas deixa eu te falar. Sabe o que é legal saber? É que Tamar também está na genealogia de Jesus. É que Ruth também está na genealogia de Jesus. É que Raabe também está na genealogia de Jesus. Porque Jesus ama as mulheres. E Deus ama essas mulheres e Ele chama essas mulheres para fazer parte do seu plano de redimir a terra, redimir o homem caído.
Minha quarta verdade que eu quero compartilhar com você é que Jesus valorizou e honrou as mulheres durante seu ministério. Jesus caminhou com mulheres, mulheres inclusive apoiaram seu ministério, elas foram as primeiras a saber que ele havia ressuscitado, elas foram lá para poder cuidar do corpo de Cristo. Quando elas chegaram lá, elas descobriram que ele havia ressuscitado. Muitas mulheres apoiaram inclusive financeiramente o ministério de Jesus e Jesus as honrou, Jesus esteve com essas mulheres e sabia muito bem quão respeitáveis e admiráveis eram os seus compromissos, né, com o Senhor, a sua entrega com o Senhor. Em quinto lugar, aqui a minha última verdade é que as mulheres foram criadas para serem amadas. O diabo tenta fazer você aí pensar que, não, eu fui criada auxiliadora, eu queria ser a líder, eu queria comandar. E você não percebe que Deus te criou para ser amada por ele e ser amada pelo seu marido. É interessante isso. Você não vai ver a Bíblia mandando a mulher amar o marido. Por quê? Porque isso já é parte dela. A Bíblia manda o homem amar a sua esposa. Então, para ela receber uma porção dobrada de amor. E eu gosto muito do que diz o Matthew Henry quando ele diz assim: a mulher, ela foi feita de uma costela tirada do lado de Adão. Ela não foi feita de sua cabeça para dominá-lo, nem de seus pés para ser pisada por ele, mas de seu lado para ser igual a ele, para ser protegida pelo seu braço e perto do coração para ser amada. Você foi criada para ser amada e nenhuma outra coisa além disso você deve acreditar. Acredite, tome posse do amor de Deus para sua vida, porque Ele te ama demais, dona. Acredite nisso e compartilhe o programa de hoje com outras mulheres que precisam saber que elas são alvos do amor do Senhor. Eu tenho certeza que tem muitas mulheres aí acreditando que precisam do amor de um outro homem, de amor de outras pessoas. E o amor das pessoas é muito bom, mas o amor de Deus é maravilhoso e elas precisam ter um encontro com esse amor que muda tudo. Muito obrigado por ter acompanhado o nosso programa até aqui. Eu te vejo na próxima sexta-feira, se Deus assim permitir. Tchau, tchau!